Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Vamos trazer um pouquinho um personagem que eu já dava como caso perdido, tá? Eu ainda acho muito improvável a gente ter uma mudança de rota. Mas eu acho que a gente precisa falar algumas verdades importantes aqui sobre o Raul, que no final das contas são verdades. A gente não tá aqui pra mentir pra ninguém. São verdades e eu acho que precisam ser repercutidas. Vamos lá. Vamos entender alguns cenários que hoje são a realidade, tanto do time de aspirantes do Atlético quanto do time principal. Hoje, o time de aspirantes do Atlético não tem um volante absoluto. O Riquelme não conseguiu ser esse volante absoluto. Muito pelo contrário, por enquanto, para mim, o Riquelme é um dos principais problemas que esse time tem. E você tem a situação do time principal estar buscando um volante. Beleza? Beleza. Em meio a isso tudo, começa a ter as atividades tanto do time de aspirante quanto do time principal. E nessas atividades a gente escuta nos bastidores uma unanimidade. O Raul vem treinando muito bem. Será que um Atlético que precisa de volante, tanto para o time de aspirante quanto para o time principal, o Atlético ele não pode observar novamente o Raul com um olhar um pouco mais amigável para deixar claro o seguinte: pode ser uma alternativa para essa camisa 5 do Furacão? E por que eu trago esse questionamento? O Raul, para mim, foi um dos jogadores que mais me irritou na temporada passada. Mas o Raul, ele tinha uma realidade física muito clara de um problema que ele vinha trazendo das últimas temporadas. E com todo o respeito, isso é informação que vem de dentro do Atlético. Era um problema que não vinha sendo bem tratado. E lembrando, o Atlético ele conseguiu fazer com que Gabriel Rufi, que estava falando de aposentadoria, voltasse a jogar bola. As lesões do joelho do Gabriel Rufi eram piores do que tudo que o Raul passou. E o Atlético fez um trabalho específico para tentar recuperar o joelhinho do nosso amigo Raul. O Atlético fez um trabalho específico para ter o nosso amigo Raul ali na sua melhor versão novamente. Então, a questão do joelho, que em muitos momentos atrapalhavam os movimentos do Raul, foi um foco da preparação física do departamento médico do Atlético para que o Raul, pelo menos fisicamente, pudesse ser uma peça que naturalmente ajudaria o Atlético. E sendo bem sincero, os movimentos do Raul que mais me incomodavam era de um Raul sempre voltando para trás, sempre voltando para trás, e talvez isso fosse realmente um receio pela progressão. E essa progressão, ela, pô, como não conseguia ser bem desenvolvida, o Raul sempre optava por um jogo, entre aspas, mais covarde. E eu não tô falando que esse tratamento do joelho vai mudar o panorama do Raul. Mas eu acho que é algo que a gente pode olhar com um olhar um pouquinho mais amigável para tentar entender se ele não pode ser uma peça útil. Porque aí a gente entra na questão da melhor versão do volante Raul. A melhor versão do volante Raul é melhor que o Eric. A melhor versão do volante Raul é melhor que o Lucas Sacha. A melhor versão do volante Raul é melhor que o Cubas. Gente, o Raul do Bragantino foi um dos melhores volantes do futebol brasileiro. Era um cara que tinha boa saída de bola, era um jogador que conseguia fazer com que aquele time do Bragantino muito rápido, com o Elinho, com o Arthur, tivesse um jogo de transição muito qualificado pelos primeiros passes ali do Raul, sempre fazendo com que o time não tivesse essa perspectiva vertical. O Raul era um cara que tinha um bom trato para pegar e girar, buscar jogo de um lado, buscar jogo de outro, sempre muito equilibrado o jogo do Raul, e óbvio, sendo sempre muito competitivo para recuperar essa bola e fazer o jogo voltar aos domínios da equipe que ele representava naquele momento, que era o time do Bragantino. Era um time extremamente ofensivo, com Claudinho, com Arthur, com Raul, com o Edil, com bastante gente de frente. E o Raul era o cara que controlava defensivamente a equipe para ter o mínimo de equilíbrio.
Então, assim, eu não sei se a gente vai ter novamente a possibilidade de ter essa versão do Raul. Mas pra mim, campeonato de aspirantes é pra isso, é para algumas causas impossíveis. Pra mim, campeonato de aspirantes é pra isso, é pra fazer com que esse time ele encontre soluções completamente improváveis. E hoje, pra mim, o Raul é uma solução completamente improvável. Se der bom e a gente conseguir ver a chave do Raul virar, a gente encontra uma solução interna para um dos maiores problemas do elenco, que eu acho que no final das contas a gente tem que acreditar que vai ser possível solucionar essa questão mesmo. Que vai ser possível solucionar esse ponto mesmo de virada e que a gente vai ter ali o Raul como uma alternativa, pelo menos, sabe? E que faz a gente não gastar dinheiro com um jogador que a gente não tem certeza. Você tendo a alternativa do Filipinho, você tendo a alternativa do Portilla, você tendo a alternativa do Raul, você vai pro mercado buscar um jogador que realmente faça diferença. Eu sei que o Atlético vai continuar precisando de um volante. Mesmo se o Raul talvez atingir sua melhor versão novamente. Mas ele pode ir com um pouquinho mais de cautela. Então acho que, pô, pra esse jogo contra o Operário, que é um jogo mais físico, é um jogo de Série B, querendo ou não, do Operário, que vai tentar dificultar a vida do Atlético ao máximo. Cara, a possibilidade de você ter ali a melhor versão do Raul me empolga e eu vou ter um olhar muito, assim, torcendo muito para que a gente consiga ver um jogador que era basicamente cartão fora do baralho voltar a nossa rota, porque eu tô com muito medo da gente apostar na mediocridade só porque vem de outro time. E acho que o Raul até agora foi um volante abaixo da mediocridade. Só que o que o Atlético constatou que era o grande problema do Raul, a parte física. Só que o que o Atlético constatou que foi trabalhado com o Raul nos últimos meses para ele melhorar, a parte física. Então, que a parte física, assim, realmente seja a barreira que pô, afastou durante o período todo do Raul com a camisa do Atlético, dele ser a melhor versão dele possível, a versão que foi um dos melhores volantes do Brasil. Não é raridade você encontrar conteúdos de analistas falando como o Raul era uma peça fundamental nesse time do Ceará. Muito pelo contrário, era bem comum a gente ver esse tipo de análise de muita gente falando, cara, esse jogador é especial, cara, esse jogador é um jogador, não vou falar raro, mas um jogador que dá uma dinâmica muito interessante ali ao time do Bragantino e sendo bem sincero, até no próprio Vasco foi um jogador que foi bem, era um cara que vinha com uma ascensão na carreira muito legal até as lesões. Que o departamento fisiológico do Atlético consiga resolver esse problema para a dinâmica de jogo do Raul ser mais um ponto positivo que o elenco do Atlético possa oferecer. Valeu? Tamo junto, é nóis. Forte abraço. Tchau, tchau.